Olá, estamos conversando a respeito de direito eleitoral. Começaremos a analisar o tema campanha eleitoral, uma das principais fases do processo eleitoral e que tem na propaganda eleitoral a forma principal para angariar a simpatia do eleitor. Então, propaganda eleitoral que acontece durante o período denominado campanha eleitoral. Propaganda eleitoral que é uma das espécies de propaganda política. Por isso, a gente começa analisando as disposições gerais acerca da propaganda política, que é gênero. E eu já compartilho com você a tela para que você entenda quais são as espécies do gênero propaganda política. Propaganda política tem espécies como propaganda institucional, prevista na Lei 9504 de 1997, artigo 73, inciso 7º, propaganda que tem por objetivo divulgar as ações governamentais de seus órgãos e entidades, propaganda político-partidária, extinta e retomada, regulamentada e prevista na Lei 9096 de 1995, artigos 50A ao 50E. Propaganda político intrapartidária ou propaganda política intrapartidária, prevista na Lei 9504 de 1997, artigo 36, parágrafo 1º, e propaganda eleitoral, o principal foco da análise que passaremos a fazer. Nós começaremos falando da propaganda eleitoral antes de analisarmos as outras espécies de propaganda política. Então, nosso principal foco é a propaganda eleitoral. Ela tem um grupo maior de artigos e é uma das fases importantíssimas do processo eleitoral. É o momento em que partidos políticos, coligações e hoje também federações tentam angariar a simpatia do eleitor, apresentando seus projetos, as suas plataformas de campanha. Então, voltemos para cá. Propaganda eleitoral prevista e regulamentada na Lei 9504 de 1997, artigos 36 ao 57J. Agora, estamos falando de uma das espécies de propaganda política. E, a fim de estabelecer normas de ordem pública, autorizando e vedando condutas durante a sua realização, nós temos alguns princípios ligados à própria propaganda política. Então, nossa análise começa a partir da propaganda política. Princípios da propaganda política. Vamos à tela, então, conhecer cada um desses princípios. Princípio da legalidade. Princípio da legalidade. Como eu disse a você, o ordenamento jurídico ele traz normas, um conjunto de normas de ordem pública, autorizando e vedando condutas durante a realização dessa propaganda política. Então, o princípio da legalidade. O ordenamento jurídico dá especial atenção à propaganda política. Por quê? Porque a propaganda política tem o poder de influenciar a população em geral. Por isso, nós temos leis federais que regulamentam a sua realização. Quando eu estou falando de propaganda política, e eu disse a você que é gênero, nós temos leis federais que regulamentam a propaganda institucional, a propaganda partidária, a propaganda intrapartidária, a propaganda eleitoral, como vimos no slide anterior. Então, para proteger o ordenamento jurídico, o interesse público, nós temos o quê? Nós temos normas que regulamentam a realização dessa propaganda
autorizando e vedando condutas durante o período em que são autorizadas. Então, leis federais que regulamentam a propaganda política. Por isso, princípio da legalidade. Lei 9504 de 1997, Lei 9096 de 1995, além de dispositivos constitucionais que regulamentam a propaganda como um todo. Princípio da liberdade. O direito à propaganda política é livre, mas é livre nos termos da lei. Exatamente. Essa liberdade, ela não é absoluta. Lógico que não. Essa liberdade não é absoluta. Por isso, eu tenho normas que trazem os limites em que essa liberdade deve ser exercida. É lógico que aqui, principalmente na propaganda eleitoral, o princípio basilar é o princípio da liberdade de expressão. Mas essa liberdade de expressão, princípio constitucional, não autoriza qualquer conduta, trazendo limites ao seu exercício. Então, por isso, nós temos aqui o princípio da liberdade ligado ao próprio princípio da liberdade de expressão. E você vai ver, por exemplo, que essa liberdade de expressão não autoriza discurso discriminatório, discurso ofensivo. Então, sim, liberdade dentro dos limites constitucionais e legais. Desculpe, essa liberdade não é absoluta. Princípio da responsabilidade. Princípio da responsabilidade. Toda propaganda deve ter um responsável. Seja quem organiza, seja quem produz, seja aquele que é beneficiado com a sua realização. Então, a lei vai falar sobre a responsabilidade solidária e sobre a responsabilidade dos partidos políticos e seus candidatos na realização da propaganda política. Princípio da igualdade, princípio da isonomia, princípio da igualdade também de acordo com a lei. Nós estamos falando da igualdade de oportunidades na campanha eleitoral. Estamos falando de igualdade de oportunidades na realização da propaganda política, principalmente a propaganda político-partidária, a propaganda intrapartidária e a propaganda eleitoral. Então, isso quer dizer que partidos políticos, coligações e candidatos têm iguais oportunidades de acordo com a lei. Quando eu falo de acordo com a lei, porque a lei traz para determinadas modalidades uma espécie de proporcionalidade. Nós vamos falar sobre isso no próximo princípio. Então, a lei traz para determinadas modalidades uma certa proporcionalidade na realização da propaganda eleitoral. A própria Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 17, propaganda política, não apenas propaganda eleitoral. Então, a própria Constituição da República, em seu artigo 17, traz hoje a chamada cláusula de desempenho, atribuindo a partidos políticos um certo desempenho para regulamentar a distribuição do tempo da propaganda. Então, por isso falamos em igualdade nos termos da lei. Igualdade perante a lei. Quando estamos tratando de propaganda eleitoral como um todo, aí sim, nós temos aqui a igualdade das armas, a igualdade de oportunidades para que não haja o desequilíbrio no pleito e também o favorecimento de uns em detrimento a outros partidos e candidatos. Então, volto para cá. Outro princípio é o princípio da disponibilidade. Disponibilidade, ou seja, o princípio da disponibilidade decorre dos princípios da liberdade e igualdade. Partidos e candidatos podem dispor da propaganda desde que ela seja lícita. E aqui, princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Temos como exemplo, como eu disse a você, no princípio da proporcionalidade, o artigo 17 da Constituição da República, com a chamada cláusula de desempenho para a distribuição do tempo de acesso ao rádio e à televisão.
Por quê? Porque tanto a Constituição da República, quanto a Lei 9504 de 1997, quanto a Lei 9096 de 1995, trazem na distribuição do tempo da propaganda político-partidária e da propaganda política eleitoral a proporcionalidade entre aqueles que foram eleitos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Então, se utiliza aqui, em determinados momentos, a eleição realizada para a Câmara dos Deputados, a fim de distribuir o tempo de acesso de partidos e candidatos a essas modalidades de propaganda. Por isso, princípio da proporcionalidade, princípio da razoabilidade, princípio do controle judicial. O que isso quer dizer? A Justiça Eleitoral exerce, sim, o controle judicial sobre a realização da propaganda, coibindo abusos, coibindo excessos e propaganda política, especialmente propaganda eleitoral, não podem ser realizadas por pré-candidatos ou na pré-candidatura. Então, aqui estão os princípios relacionados à propaganda política. Então, estamos falando de propaganda política e nosso principal foco agora dentro dessa propaganda é a chamada propaganda eleitoral. Então, vamos às disposições preliminares a respeito dessa modalidade de propaganda. Como eu disse a você, propaganda eleitoral está prevista dentro dos artigos 36 ao 57 da Lei 9504 de 1997. Propaganda eleitoral. Disposições preliminares. Permitida a partir de 16 de agosto do ano da eleição, ou seja, após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Postulante a candidatura a cargo eletivo durante as prévias e na quinzena anterior à realização da convenção, ou seja, a escolha em convenção, pode realizar propaganda intrapartidária. A propaganda intrapartidária está prevista dentro dos artigos que tratam da propaganda eleitoral. Então, a partir do artigo 36, você tem as regras relacionadas à propaganda eleitoral. E dentro do seu grupo de artigos, no parágrafo 1º, você tem a chamada propaganda intrapartidária. Item 3, não se admite qualquer tipo de propaganda política paga no rádio e na televisão. Então, nesse período de campanha eleitoral, não se admite qualquer tipo de propaganda política paga no rádio e na televisão. Antes de começarmos a falar especificamente da propaganda eleitoral, passemos à análise da propaganda intrapartidária. Professora, qual é o objetivo da propaganda política intrapartidária prevista no artigo 36, parágrafo 1º? A propaganda política intrapartidária é uma conversa que aquele pretenso candidato tem com os filiados ao seu partido político. Exatamente. Por isso o nome, propaganda intrapartidária. Propaganda para dentro, propaganda interna, para que ele possa convencer os filiados ao partido a escolherem, a votarem no seu nome no dia da convenção. Por isso, ela é realizada antes da convenção partidária no processo eleitoral. Vejamos, ao postulante à candidatura a cargo eletivo, é permitida a realização na quinzena anterior à escolha pelo partido. Quinzena anterior à escolha pelo partido é a quinzena anterior à realização da convenção partidária. Na quinzena anterior à escolha pelo partido, de propaganda intrapartidária, com vista à indicação de seu nome, vedado o uso de rádio, televisão e outdoor, é lógico, se ela é uma propaganda voltada aos filiados
daquele partido político, ou aos filiados àquele partido político, não há que se falar em divulgação dessa propaganda para o público externo. Certo? Então, ele vai tentar, nesse período, convencer os filiados que são convocados para estarem presentes na convenção a indicarem o seu nome para uma pré e para uma possível candidatura. Então, é a chamada propaganda intrapartidária. A propaganda intrapartidária também está prevista em resolução do TSE. Então, para a nossa conversa a respeito de campanha eleitoral, nós vamos utilizar como suporte a Resolução 23.610 de 2019 do TSE. É a resolução que regulamenta a propaganda eleitoral dentro do processo eleitoral, reunindo em seu texto a jurisprudência do STF, a jurisprudência do TSE, e os dispositivos legais que tratam do tema. Por isso, é muito bom utilizar essas resoluções para complementar o seu conhecimento na matéria. E aqui nós vamos utilizar a Resolução 23.610 de 2019. Veja o que está previsto em seu texto. A pessoa postulante à candidatura a cargo eletivo é permitida a realização durante as prévias e na quinzena anterior à escolha em convenção. Opa, então a resolução já traz mais uma informação durante as prévias. Professora, o que são prévias? São reuniões que os partidos fazem para ter uma ideia da vontade dos filiados, ou seja, da pretensa escolha, ou o que aqueles filiados estão pensando sobre os possíveis escolhidos e escolhidas para a convenção partidária. Então, é para começar a conhecer a vontade dos filiados àquele partido político, das filiadas àquele partido político. Então, são as chamadas prévias partidárias. Então, a pessoa postulante à candidatura a cargo eletivo é permitida a realização durante as prévias partidárias e na quinzena anterior à escolha em convenção de propaganda intrapartidária com vista à indicação de seu nome, inclusive mediante a fixação de faixas e cartazes em local próximo ao da convenção, com mensagem aos convencionais, vedado o uso de rádio, de televisão e de outdoor. Por isso é interessante a utilização dessas resoluções como suporte, porque aqui você já tem toda a jurisprudência consolidada, as principais decisões, as decisões mais recentes. Então, veja, você tem sempre um plus. O que não está na lei, mas que já está na jurisprudência do TSE. Então, vejamos, prévias partidárias nada mais são do que pesquisas internas que os partidos fazem entre os seus filiados para conhecer a sua pretensa indicação, certo? Então, vejamos, vou voltar para cá. Pode ser realizada, então, durante as prévias e na quinzena anterior à escolha em convenção. Posso utilizar faixas e cartazes? Eu posso. Jurisprudência afirma que sim, desde que em local próximo ao da convenção. Vedado o uso de rádio, televisão e outdoor. É lógico, a resolução não pode contrariar o que está previsto em lei. Ela regulamenta, ela traz a interpretação. Parágrafo 2º. A propaganda de que trata o parágrafo 1º deste artigo, a propaganda intrapartidária, deve ser destinada exclusivamente às ou aos convencionais e imediatamente retirada após a respectiva convenção. Imediatamente retirada após a respectiva convenção. Como eu disse a você, não pode ser uma propaganda voltada para o público externo. Ela é uma propaganda interna, direcionada aos convencionais e especialmente aos filiados e filiadas àquele partido político. No próximo bloco, a gente continua falando de propaganda política e suas espécies. Até!